E olha, e foi barato, cara. Foi barato 3-1. Ainda conseguiu fazer um gol aí no time do Internacional com o Borré. Esses reservas do Internacional aí não tem condições de jogar no Internacional. Tá? Se fosse a direção, mandava todo mundo embora. Na bola vai ser muito difícil. Porque depois que a gente viu hoje aqui, vai ser complicado. O Flamengo jogou, o Flamengo treinou na verdade, né? Tocou 3 no Inter assim rapidinho. Podia ter feito 4 ainda. O Richard salvou uma bola com o peito. Agora os jogadores vão a campo quarta-feira com um combo de 4-1 nas costas contra o Flamengo. Em 2 jogos tomaram 4 gols. Fizeram 1. Ele sabia que ele ia perder o jogo, mas ele não sabia que ele seria amassado, talvez, pelo Flamengo. O Flamengo, com 12 minutos, ele tinha encerrado o jogo. Mas eu avisei que o Inter ia tomar uma roda com 2 jogadores no meio. E tomou! Era disso que eu estava falando. Agora. E acabou o jogo na Gigante Beira-Rio. Flamengo 3, Internacional 1. Que fiasqueira do meu time, cara, sinceramente. Bueno, isso já estava previsto, né? Com o time que o Internacional entrou, com o time que o Flamengo entrou, é óbvio que é da Flamengo. E olha, e foi barato, cara. Foi barato 3-1. É verdade. Ainda conseguiu fazer um gol aí no time do Internacional com o Borré. Mas não tem explicação nenhuma esse tipo de atitude da direção do Inter, do Roger. Eu até concordo, até. O problema é que o Roger também, cara, bota uns jogadores ali que o cara vê que não tem mais condições de jogar no Internacional. Bruno Henrique não tem as condições de jogar no Internacional, é um cavalo cansado. O Ené Valencia, cara, até na Vasco o Ené Valencia não consegue jogar aqui na minha cidade. O Ené Valencia não consegue dominar uma bola, o Ené Valencia não tem técnica nenhuma, tá? É um perna de pau, Valência. Eu não sei como esse cara conseguiu fazer 8 gols em Copa do Mundo, cara. Eu não sei como esse cara jogou na Europa, sinceramente. Eu não entendo, tem gente que nasce assim, ó, com aquela coisa virada pra lua. Só pode ser, cara. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Entendeu? Tá, mas já passou. 3-1 foi, olha, foi barato. Tá? Mas agora, página virada, espero que o Internacional consiga virar a página e focar quarta-feira. Quarta-feira que é o jogo decisivo. Tá? Graças a Deus vai ser outros jogadores. Se fosse com esses caras que estavam, com esse jogador que jogaram hoje, eu tava apavorado. E ainda nem insisti. Tá? Mas como é outro jogador, vai voltar o Rocher, vai voltar Vitão, vai voltar Serginho, vai voltar Bernabé, vai voltar todo mundo. Graças a Deus, cara, porque esses reservas do Internacional aí não tem condições de jogar no Internacional. Tá? Se fosse a direção, mandava todo mundo embora. Sem pagar salário. Dizia assim, cara, valeu, obrigado, foi, tchau. Mas hoje ainda eu preciso dizer que a raiva tá muito grande. Porque o Inter entregou um jogo por culpa do Roger Machado. Entregou um jogo pro Flamengo por culpa do seu técnico, exclusiva do seu técnico. E também da direção que permitiu que entregasse o jogo. O Inter começa perdendo a 6 minutos, aos 11 está 2-0 já para o Flamengo, o jogo acabou aos 11 minutos. Que vem depois a consequência, tomou 3-0 depois, né? O Borré desconta para 3-1, mas é culpa exclusiva do Roger. E por que é culpa do Roger? Porque ele não teve sequer, eu vou usar o Evos, né, para não usar culhões, para segurar o que tinha pensado para o jogo. A ideia era preservar jogadores, segundo a coletiva dele, essa foi muito ruim a coletiva do Roger. Muito ruim, nervoso, sabe que o cargo está a perigo até quarta-feira, se não ganhar, se não passar pelo Flamengo. Mas foi muito ruim por quê? Ele disse que a ideia era preservar jogadores, né, era ter um grupo mais fresco, mais descansado para quarta-feira, só que no segundo tempo, tomando 3-0, ele coloca 5 titulares em campo. Cai por terra a tese, né? Cai por terra. Isso que eu digo, o Inter adotou uma cultura, e a culpa da direção também, adotou uma cultura de plastificar os jogadores, da cultura da preservação. Ninguém pode jogar 2 partidas por semana, é um crime jogar 2 partidas por semana, time cansadinho, né? O Lopatrick sequer no banco estava hoje. Então é a culpa do Roger, primeiramente, e depois da direção, que foi cúmplice do Roger. O Roger boicotou seu próprio trabalho hoje. Que merda, hein? Sabia não? Porque a vida do Inter no brasileiro não tá fácil. Vamos lá. Quarta-feira à noite, uma decisão, tem que jogar morrer contra o Flamengo. Sábado, tem Cruzeiro em BH. Você sabe que um monte de gente vai ser poupada, né, nesse jogo, com certeza, né? Ele vai preservar um festival de jogadores pro sábado. Mas enfim, agora vamos pensar na quarta-feira, depois do fiasco de hoje, aqui no Beira-Rio, esse 3-1,
O Flamengo passou passeando pelo Inter, uma escalação simplesmente patética, ridícula, meio campo de Richard, Bruno Henrique, Prado e Vitinho, meio campo era o Richard e o Bruno Henrique, o resto era tudo atacante. Mas o Borré e o Valência é um time simplesmente ridículo, foi colocado a campo e culpa do Roger. Culpa exclusiva do Roger e também da direção, do seu D'Alessandro, do seu Barcelos, do seu Bisol, do seu Mazuco, enfim, de todo mundo que compõe a direção do Inter também, a direção de futebol, porque toparam, aceitaram isso. Agora, quarta-feira é obrigação. Quarta-feira é obrigação, quarta-feira é guerra, que nem a torcida disse, e quarta-feira a torcida vai carregar o time no colo. Vai ter que carregar o time no colo, porque na bola vai ser muito difícil. Tem que ter esperança na classificação, e eu tenho esperança. Fazer uma partida épica, como fez com o River Plate em 2023, com o Rocher depois garantido nos pênaltis, enfim. Mas na bola vai ser muito difícil, porque depois que a gente viu hoje aqui, vai ser complicado. O Flamengo treinou, na verdade, né? Tocou 3 no Inter, assim, rapidinho, podia ter feito 4 ainda, o Richard salvou uma bola com o peito. Trágico. E uma partida muito fraca do Inter, e tudo culpa do Roger e da direção de futebol, que aceitou colocar esse Frankenstein do Inter em campo hoje. Foi um arremedo de time, um time que entrou para perder. A projeção era de 30 mil aqui no Beira-Rio, deu 22. Por que será que 8 mil não vieram? Claro, né? Sabia que ia perder. A escalação que foi colocada a campo foi posta em campo. E o que mais me irrita é que depois de estar tomando 3-0, coloca 5 jogadores titulares em campo. Ora, se é para ter um time fresco, se é para descansar todo mundo, então aceita, pega teu BO, né? Admite que tu errou e vai com o time reserva todo. Vai com o time reserva todo. Mas enfim, aí o Roger admitiu seu erro. Por isso era fundamental ter vencido o Flamengo hoje. Era fundamental ganhar do Flamengo hoje para dar um moral para a torcida, aumentar a autoestima dos jogadores mesmo. Agora os jogadores vão a campo quarta-feira com um combo de 4-1 nas costas contra o Flamengo. Em 2 jogos tomaram 4 gols. Fizeram 1. Não ri. Sabe? E tomara que isso não entre em campo. Tomara que eles estejam bem fresquinhos, com a cabeça fresquinha, que não pensem nessas 2 derrotas seguidas do Flamengo, nesse fiasco aqui dessa noite de domingo aqui no Beira-Rio, porque o Inter vai precisar de toda a força possível para passar pelo Flamengo. Eu acho que o Internacional ele teve o resultado que ele, Inter, se propôs. Quando o Roger coloca esse time em campo, ele, por mais que diga, o risco era calculado, ele sabia que ele ia perder o jogo, mas ele não sabia que ele seria amassado, talvez, pelo Flamengo. O Flamengo, com 12 minutos, ele tinha encerrado o jogo. Poderia simplesmente ter usado os outros 78 minutos de partida como acréscimo, basicamente, o árbitro que estava no Beira-Rio. Que satisfação, Aspira. Agora, a grande questão do jogo, e aqui eu fiz a brincadeira com o cinema, e até mesmo os jogadores, né? Também a gente viu que tinha muitos que não estavam dividindo, que não estavam entrando no jogo, que não estavam conectados com a partida. Essa é a minha grande lástima. Porque dos 11 que entraram, que são reservas, e que daqui a pouco poderiam ter colocado uma pulguinha atrás da orelha do Roger, olha só, eu posso beliscar uma vaguinha nesse time na quarta-feira, hein? Dos 11, só 2, ao meu ver, são postulantes a algo. Tá? Rafael Borré, que eu colocaria tranquilamente no lugar do Bruno Tabata, e o Gustavo Prado, que daria a oportunidade num segundo tempo, não como titular. Eu escalaria o Inter com Rocher, Aguirre, Vitão, o Juninho, Bernabei, Thiago Maia de 5 num 4-1-3-2, Alan Rodrigues, Alan Patrick e Wesley, com o Rafael Borré e o Ricardo Matias. Eu vou fazer só mais uma figura de linguagem, seria tá? atropelado pelo Flamengo como foi ontem. Eu vou fazer só mais uma figura de linguagem, tá? Ontem, na transmissão do Vozes do Gigante, após a coletiva do Roger Machado, quando ele fala que o Internacional tem de neutralizar o Jorginho. Eu vou fazer uma figura de linguagem aqui que talvez vocês entendam. O maior jogo da história do Internacional, um jogador teve de se sacrificar na partida, taticamente. Esse jogador, é claro, é um jogador extraclasse, Fernandão, camisa 9 do Internacional, que não jogou para marcar o Mota. Tá? Nessa escalação que eu propus, eu colocaria o Rafael Borré em cima do Jorginho, e o Jorginho não poderia jogar. E o Alan Rodrigues em cima do De Arrascaeta, porque esse é outro que não pode jogar. O resto, aí é combate, aí é pau. E aí, meu amigo, se não for assim,
Se não for assim, não adianta nada. A arquibancada, é guerra, é guerra, é guerra. Tem que chegar com 1 minuto de jogo e aproveitar esse descanso no final de semana e já ter umas 3, 4 bolas no gol do Flamengo. Eu quero ouvir o Ribeiro, mas antes eu quero te dizer que esse time que tu projetou tomaria um laço do Flamengo, porque ontem o principal erro do Roger, e eu falei aqui no programa sexta-feira, inclusive eu duvidei que o Roger fosse entrar com 2 jogadores só no meio campo e ele conseguiu essa façanha. E eu lembrei ainda, quando o Grêmio jogou com 2 meio-campistas contra o Corinthians, tomou 3-0 em casa e eu falei, se ele entrar assim, ele vai tomar uma roda. O que aconteceu? Tomou uma roda. 3-0 rapidinho. Não existe entrar com 2 jogadores no meio campo, gente. Eu avisei que o Inter ia tomar uma roda com 2 jogadores no meio. E tomou! E aí vocês estão defendendo repetição de 2 jogadores no meio. Ouviu o time Ao contrário. Meu Deus. Eu botei um jogador no meio. Eu não quero 2 atacantes, eu quero um só, mas eu só tô entendendo o ponto do Érico que foi bem explicado. Eu só não desconsidero as ideias dos outros, cara. Eu só quero dizer uma coisa, tá? Eu achei bem grave o que aconteceu no Beira-Rio ontem. Eu tô falando de futebol. Eu acho que o Inter se preparou mal para isso, para esse jogo agora de quarta-feira. A preparação foi completamente equivocada. Essa história de rifar jogo tá errado. Muitos normalizaram o Inter tomar 3 gols em casa do Flamengo. O Inter foi amassado pelo Flamengo de novo. E aí pode debater se era reserva, se não era reserva. E outra coisa, cadê o D'Alessandro, hein? O D'Alessandro não aparece mais para falar. Eu não vi um discurso de ninguém do Internacional, nem do Roger, nem da diretoria, nem do D'Alessandro não apareceu, né? Para dar alguma satisfação ao torcedor. Se estão achando normal o que aconteceu ontem no Beira-Rio, claro que para mim, Pedro, me serve, mas eu achei um absurdo o que aconteceu ontem no Beira-Rio, futebolisticamente falando. O Roger tinha que explicar porque depois de tomar 3 resolveu colocar os titulares. Se a ideia era preservar todo mundo, não tinha nexo isso aí, tá? E o Ernst fez uma leitura que foi condenada pelo Roger. O Roger ficou brabo, entendeu? E o Roger está errado. E na saída dos jogadores, o fato veio comprovando que o Roger está errado. O torcedor não apoiou o Internacional ontem depois do jogo por amor incondicional. Pelo contrário, você tem até nota aí, né? Da torcida. Não tem nada de apoio e amor incondicional. O que teve é pressão. Quando a torcida fala quarta-feira é guerra, ela está apoiando? Claro que ela está apoiando. Mas ela está cobrando e está pressionando também. Então o Roger não entra nessa, tá? De ficar brabinho quando a gente faz uma leitura verdadeira. Aliás, eu ia falar uma matéria sobre verdade, mas vou deixar para amanhã, tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte: o torcedor do Internacional está cobrando, sabe? Deu de brincadeira, né? Legal, mas agora tá, vamos lá, né? É isso aí, então se atente para isso aí.